Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua casa, neste domingo de louvor, de ação de graça, de adoração, para ouvir, Pai, para receber o que o Senhor tem para nós. Nós sabemos, Senhor, que não são apenas palavras, mas palavras que curam, palavras que libertam, porque o Teu Espírito Santo opera, como o Senhor diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Pai, olha para o Teu povo, vê se há alguma raiz presa, Senhor. Senhor, que está sendo alimentada e alguma coisa, Senhor Deus, que brotou, meu Pai, está trazendo dores, está causando sofrimentos, Senhor. Senhor nosso Deus, nós pedimos, fala conosco, fala com Teu povo. Senhor, que haja cura, libertação. Hoje é o grande dia, Senhor. Hoje é o grande dia. Pai, o ser humano pode sofrer até encontrar o Senhor, mas quando encontra o Senhor, encontra a vida. O Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, nós abrimos o coração. Se assim não fosse, o Senhor sabe, saberia tudo. Senhor, olha para o Teu povo, fala a cada um e opera. Agora você se oferece para dizer, Jesus, faz a Tua obra em mim, no meu espírito, no meu coração, na minha alma, no meu corpo. Faz a Tua obra em mim. Diga, Senhor, eu abro todas as portas da minha vida, eu abro para Ti. Jesus, tenha liberdade para agir, tenha liberdade para me curar, tenha liberdade para me abençoar. Eu sou do Senhor. Diga graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus? Carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus fica bem lá atrás nas epístolas, né? Fica antes de Tiago. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo de número 15, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém, Jesus? Então vamos dar uma atenção bem, né? Vamos aqui prender mesmo o nosso coração. Olha, qualquer coisa que tente distrair você, você vigia. Até porque é um culto oferecido a Deus. O Espírito de Deus vem para receber o nosso culto. E é uma honra, né? A gente ser recebido por Deus, o Deus da criação. Eu quando contemplo o sol, vocês dizem assim, você não pode ficar no sol, no verão, sol a pino, 40, né, a meio-dia você não pode. Né? Corre até o risco de afetar as vistas, de tanto poder, né? Essa força tremenda. Ou você olha os mares, né? Você pega um balde de água, que peso, você olha os mares, Deus criou tudo, preparou tudo, bom, enfim. Então, esse Deus é o Deus da criação. Então, não tem nada que Ele não possa fazer, irmãos. Eu digo, para Jesus arrancar um câncer, para Ele, um câncer, ou qualquer um resfriado, não assusta Jesus. Né? Nome de doença não assusta. Agora, o nosso coração é o que implica, tá? A atenção que nós damos, a atenção. Então, os ouvidos físicos aqui que estão ouvindo, mas o coração aberto. Então, não deixa nada te distrair, em nome de Jesus. O Espírito Santo está dizendo que nós devemos ter um cuidado, irmãos. Um cuidado. Bom, eu entendo o seguinte, quando se faz uma mudança, acho que todo mundo já passou por isso, fazer mudança de endereço, né? Você mudou lá, sua residência, ou seu domicílio, seu local seja trabalho, enfim. Mas você fez a mudança da sua residência, você encheu o caminhão, vamos lá, vamos separar, ó, cuidado. Isso aqui é, cuidado com isso, olha isso, é porcelana, ó, cuidado com isso, meu jogo de cristal. Cuidado, ou seja, algumas coisas necessitam de uma atenção maior. Exatamente o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus.
Por que isso? Porque toda pessoa que aceita Jesus, irmãos, ela é um investimento de Deus. Todos vocês com certeza já leram algumas vezes, quando Jesus sentou no templo de Salomão, ele abriu o livro e ele leu, né? Ele estava de pé, ele leu, todo mundo depois se sentou, ele disse assim: o Espírito do Senhor é sobre mim. Isaías disse: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu. E ele vai dizendo para alegrar os pobres, né? Para dar alegria, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Ou seja, nós recebemos o investimento de Deus e, na verdade, o remédio de Deus está em nós para darmos às pessoas. Tá? A palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta. Mas quando o coração recebe. Então Deus está dizendo: tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, você é uma bênção para as pessoas que estão à sua volta, ou você vive murmurando, reclamando, ou você se angustia, ou é uma pessoa angustiada. Porque logo a seguir ele fala das raízes de amargura. Então vem, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Pois é, irmãos, eu falava agora no culto das 7, que os problemas, as dores, as tristezas, têm um prazo, né? Ou até encontrar Jesus, até você encontrar Jesus. Quando você encontra Jesus, você abre o seu coração e Ele vai trabalhando você, Ele vai trabalhando a tua vida. E você vai trabalhando junto com Ele. Se é uma coisa que você precisa fazer, você põe em prática. Se é uma coisa que você depende da ação do Espírito Santo de Deus, você busca. Então, a questão, vamos lá. A primeira parte é que ninguém fique privado da graça de Deus. Ou seja, que você tenha unção e bênção de Deus para compartilhar com qualquer pessoa. Ou, na verdade, você partilha e as pessoas compartilham. Como é isso? Chega alguém angustiado perto de você e você tem uma palavra de fé para dar. Uma palavra de ânimo, uma palavra de poder. Alguém está triste, sofreu uma perda, você tem uma palavra de conforto, de consolo, até uma oração do poder da fé, para de repente o diabo soltar o que levou daquela vida. Se foi uma perda de uma vida, bom, você vai orar com essa pessoa para que o Espírito Santo console. Ou seja, você é uma bênção na vida das pessoas. A pergunta é: tem sido assim? O ser humano é tão cheio do eu, irmãos, tão cheio do seu eu, que infelizmente, por mais que medite, o eu tenta dominar. E como é que vivem os filhos de Deus? A maioria, vamos lá, de momentos. Se eu estou alegre, se eu estou triste, eu estou triste. Se eu estou chateado, eu estou chateado. Mas nós temos que vencer tudo isso. Por quê? Por causa da graça de Deus. Se eu tenho problemas, eu levo esses problemas a Deus em oração. E se eu creio que Deus está resolvendo, então esses problemas já não estão na minha vida, eles estão nas mãos de Jesus. Ele está resolvendo. Olha a importância da oração, a necessidade da oração. A necessidade, irmãos, a maior necessidade do cristão é realmente alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé, ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai trabalhar o seu eu. Os problemas estão mexendo com as emoções estão lá turbulentas, uma hora é angústia, outra hora é um desespero. Então vamos ouvir a palavra, vamos orar sério a Deus, e o poder de Deus vai trabalhar isso e vai lavar essa alma. Bom, então a segunda parte ele diz: e de que nenhuma raiz de amargura brotando, a princípio ele diz, vos perturbe. Aqui já dá para a gente refletir mais. Dá para nós darmos uma atenção bem mais forte para dizer assim: epa, eu não quero viver perturbado. Muitas vezes, irmãos, problemas não são resolvidos porque a oração é fraca, por causa da angústia no coração, da amargura. A amargura é muito forte. Então vamos lá, uma tristeza por um tempo, a tristeza intensificada com lembranças, gera uma dor na alma e as raízes já se plantaram. Então vamos lá. Eu recebi alguns anos atrás, na Piedade, uma jovem mulher, tinha se casado, mas vamos lá atrás no histórico dela. Nascida no interior de uma cidade, mas muito mato. Para você ter uma ideia, era fogão a lenha. E a mãe saiu para buscar. O pai vivia mais bêbado do que sóbrio.
um pedreiro que quase não trabalhava. E ela tem uma menina de 7 anos, tem outros filhos e tem um bebezinho. E ela deixa um bebê recém-nascido com a menina de 7 anos e vai buscar lenha, madeira para servir de lenha. Olha que situação. O bebê está com 3 meses e a menina de 7 anos cuidando daquele bebê. A pobrezinha não frequentava escola, não tinha uma alimentação adequada, não tinha cuidado. A mãe vivia com depressão e revolta. E para completar, ela ainda tinha que ajudar a cuidar do bebezinho. Então, uma menina que vai ficando amarga, triste. Satanás estava naquela família e resolveu marcar aquela criança. A mãe sai para buscar lenha e a menina vai trocar a fraldinha do bebê, com 7 aninhos de idade. E naquele tempo, usava o alfinete de metal, de aço. E quando a menina de 7 aninhos foi colocar o alfinete, sentiu que estava difícil, mas forçou e botou o alfinete. O bebê deu um grito e continuou chorando e gritando muito. E nisso a mãe chega. Quando a mãe chega e escuta os berros da criança, desesperada, a criança, o bebê estava num desespero, ele tremia, gritava muito. A mãe foi direto na criança, foi ver o que era. E ele estava só com aquela fralda e ela arrancou a fralda rapidamente e a criança estava sangrando. No que a menina colocou o alfinete, ela prendeu a pele do órgão genital do bichinho, do menino. E ele, obviamente, com uma dor terrível, desesperadamente berrava. O que o diabo botou na mente, na cabeça daquela mulher? Que a menina estava com malícia com o menino. Que ela fez aquilo de propósito para machucar o garoto. Irmãos, foi terrível. Por que eu estou te contando isso? Porque eu estou num domingo, trabalhando exatamente na cura, começando pelo coração, pela alma, cura da alma, organizar sentimentos. E de repente se ouve um grito no templo, no culto. Foi lá na Piedade, no 267. Algumas pessoas tiveram reações, manifestaram, mas os gritos dela chamaram muita atenção, porque eram gritos de dor. Tanto era uma manifestação demoníaca, quanto era a alma dela em desespero. Então ela estava parcialmente manifestada, mas a angústia dela era muito mais forte. Apesar de estar casada e ter filhos, o que aconteceu? Bom, então vamos ao restante da história. Quando a mãe viu aquele quadro, o menino ferido, sangrando, e a menina, ela ficou trêmula, irmãos, apavorada. Ela disse, olha, eu me urinei toda, eu me tremia toda, porque minha mãe me batia. Mas aquele dia, quando eu vi o olhar dela, resumindo, a mãe era uma pessoa possuída. Irmãos, ela sai correndo, a mãe dela, ela pensou, vai pegar um cinto, vai pegar um tamanco, vai me bater. Foi pior que isso. A mãe foi no fogão a lenha que já estava aceso, pegou uma brasa, um pedaço de madeira em brasa, tirou a pecinha da menina, a calcinha dela, e introduziu uma brasa na menina. Só de te contar dói a minha alma quando ela contou. Ela contou isso aos prantos, depois da libertação, porque ela só conseguiu perdoar a mãe naquele culto, mas a mãe já estava morta. Ela disse, ela não viu mais nada, que a dor foi tão violenta que ela desmaiou. A mãe pensou que ela estava morta, saiu correndo com ela pelo colo. Pessoas pegaram, e o hospital era mais de 2 horas, ela não sabe quanto tempo, do mato até a cidade, da cidade até o hospital. A menina sobreviveu a isso, mas a queimadura foi tão grande, que precisou passar por uma cirurgia de arrancar pedaço. A história é muito mais profunda do que isso, muito mais. Eu não gosto nem de lembrar, irmão, só ela contar.
Ela cresceu marcada. Quando ela era adolescente, conseguiu um emprego em casa de família. A família veio para o Rio de Janeiro e ela nunca mais viu a mãe. Só tinha notícias através de pessoas. Também não soube dos irmãos. E nessa casa de família foi muito bem tratada. Ela conseguiu se recuperar um pouco. Já com 20 e poucos anos conheceu um rapaz. O rapaz pede ela em casamento. Ela disse: eu não posso casar. Eu sou a mulher mutilada. Tinha afetado. E o rapaz ouviu-a com muita atenção. Estava disposto a pagar o preço. Ele pagou a cirurgia dela, fez uma cirurgia plástica grande, sem tocar nela, teve o maior respeito. E eles se casaram. Ela achava que tinha perdoado a mãe, porque ela encontrou uma família boa que a acolheu. Ela encontrou um rapaz que a amou. Ela se casou depois da cirurgia, ou seja, já estava fisicamente, anatomicamente recuperada, mas ela não tinha perdoado a mãe. Ela tinha raízes de amargura profundas, porque de vez em quando ela tinha umas crises de choro que ela não sabia explicar. E ela disse que sentia uma dor na alma. Bom, daí surgiram várias enfermidades. Muitas dores de cabeça, enxaqueca, muitas dores nos ossos, muitas dores no corpo, enfim, vivia doente. E ninguém entendia por que tantas enfermidades, tantas dores, tantas dores. E ela se converteu, uma igreja tradicional, mas um dia foi convidada exatamente por causa do trabalho. Conforme estamos fazendo hoje, naquele dia era uma fase de cura da alma, cura interior. E essa moça foi trazida à nossa igreja. Eu nunca tinha ouvido uma manifestação, um grito de manifestação como aquele. Identificamos plenamente uma pessoa 100% manifestada de uma pessoa parcialmente manifestada. Ela manifestava o demônio, mas ela dava uivos, gritos com eco, como se saíssem do fundo de um poço. Alguma coisa que vinha do fundo da alma dela. E a pregação foi toda sobre raízes de amargura e perdão, raízes de amargura e perdão. Então eu expliquei e disse: olha, o perdão, ele paga todas as dívidas. Porque quando a pessoa aceita Jesus, irmãos, ela tem toda a sua dívida apagada, toda. Quantos sabem disso? O sacrifício de Jesus, ele paga todas as dívidas. Ou seja, todos os pecados que a pessoa cometeu e o pecado de Adão. Pecados. Então, quando a pessoa deixa de praticar a palavra, ela erra o alvo, ela sai do alvo. Ela deixa de praticar a palavra, ela errou o alvo. No que ela errou, ela pecou. Então, o pecado dá uma dívida. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A pessoa está achando que está certa. Aparentemente está tudo bem. Só que dentro dela tem o mal. Então essa moça, ela tinha raízes profundas de amargura contra a mãe. Então depois ela contou, ela teve muita dificuldade, mesmo tendo feito a cirurgia, tendo ficado a cirurgia perfeita. Ela teve muita dificuldade de ter relacionamento com o marido, teve muita dificuldade na intimidade com ele, de ficar à vontade. Ela tinha muito constrangimento. Bom, enfim. E ela pensou que tinha esquecido aquele caso todo, vamos dizer assim, dentro da alma dela. Mas a coisa era tão forte. E aí ela deu um suspiro e disse assim: meu Deus, se a minha mãe tivesse viva, eu queria abraçá-la, porque agora eu sei que era demônio. Ela disse, pela palavra, por tudo que foi falado, ela disse: eu identifiquei. Então a minha mãe era uma pessoa possuída. E ela disse: como eu queria ver a minha mãe, mas ela já morreu. E eu disse: então fala para Jesus: Jesus, se ela tivesse viva, eu abraçaria, para provar que você liberou perdão completo. E quando ela falou chorando, o corpo dela tremia. E nesse dia essa moça ficou curada de enxaqueca, uma enxaqueca que tinha já muitos e muitos anos, pelo menos
calculo eu, pelo que ela falou, desde que ela ficou mocinha, que as doenças foram agravando. Então, mais de 15 anos ela sofreu de enxaqueca, direto. Bom, resumindo, essa moça ficou completamente curada. Completamente curada. Aí você vê uma liberação de um perdão. Mas havia um espírito que se agarrava ali no corpo dela por causa da amargura do coração. Se isso acontece com todos, não posso te dizer isso. O que eu posso te dizer é o que eu tenho visto no dia a dia de libertação, que toda pessoa que guarda coisas no coração é problemática. Toda pessoa que tem raízes de amargura, alguma coisa na vida dela vai muito mal. Principalmente a saúde. É o que eu mais percebo. Tá? Então Deus, ele diz aqui, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Você vê que ela brota. Então vamos de novo. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Sim. Há muitos anos atrás, irmãos, Rio de Janeiro, Grande Rio, saiu uma notícia de um menino de 14 anos de idade, que juntamente com a mãe, os dois assassinaram o pai e marido. Era um homem que vivia se embriagando e toda noite chegava em casa bêbado e brigava e espancava a mulher. O menino já saía de casa para não ver o pai brigar com a mãe. Mas no dia seguinte, a mãe chegava para o garoto e dizia: ó, teu pai me bateu de novo, teu pai me xingou, teu pai fez isso. E o menino foi nutrindo uma revolta. Olha o misto de sentimentos. Uma revolta. Tudo isso foi noticiado. Uma revolta. Chegou um dia que ele planejou matar o pai e falou com a mãe, e a mãe endossou. Os dois esperaram. Quando ele entrou, os dois atacaram. Ele caiu, esfaquearam e esquartejaram o homem. De ódio. Então você vê que o ser humano, como Deus diz, ele é uma casa, mas ele pode ser um verdadeiro paiol, um verdadeiro cenário de guerra. Na verdade, ele pode ser aquele lugar onde as coisas estão prestes a explodir, a acontecer. Então o que eu vejo na palavra? Eu vejo Jesus com um cuidado, um amor muito grande, irmãos, cuidando de tudo na vida do cristão. Os ensinamentos, você vai vendo, vai ouvindo, é impossível que uma pessoa nova convertida não se identifique várias vezes, em muitas partes da palavra, numa pregação, vai dizer: eu era assim, eu passei por isso, poxa, se eu soubesse disso há mais tempo. É assim ou não é? Sim ou não? O caso dessa moça, irmãos, ela tinha 7 anos de idade. Interessante que nós temos um outro caso também de 7 anos, uma libertação. Esse outro caso foi até o obreiro César que trouxe essa senhora, também há muitos anos na igreja. No caso dessa moça, que eu vou te dizer agora, o pai também vivia bêbado e espancava essa menina, mas espancava, cinto, sapato, chinelo, soco, barbaridade, irmão, mas barbaridade. E ela apanhava tanto, apanhava tanto, que ela ficou uma criança marcada. Na pele dela, ela tinha as marcas da pancada, no corpo dela. Alguém suspirou e disse: Jesus. Meu irmão, terrível demais. Mas houve uma surra que ele deu nela. Ele olhou para ela, tancou os dentes, ou seja, já manifestado, é lógico. Ele puxou o cinto, tirou da calça, puxou o cinto e já saiu batendo no rosto, na cabeça. 7 anos. E assim ela cresceu. Primeiro ela ficou muito angustiada, depois ela teve ódio. A coisa foi muito violenta.
O tempo passou, ela cresceu, se desvencilhou, veio para o Rio, fez um cursinho de cabeleireira, começou a trabalhar, Deus abençoou e começou a trabalhar, mas era uma pessoa angustiada e a vida financeira, vida sentimental e financeira, nada dava certo. Nada dava certo. Trabalhava, não conseguia nada, morava mal, vivia mal e sozinha, e sempre com aquela tristeza, com aquela amargura. Um certo dia, o irmão trouxe essa moça à nossa igreja, essa senhora, e ela já com mais de 40 anos. E foi uma coisa muito interessante, irmãos. Ela sentou na primeira fileira, também na piedade. Ela sentadinha ouviu a palavra de Deus, ela ouviu, e pregando exatamente isso. E de repente, ela tem uma manifestação, ela fica de pé. Mas a manifestação dela foi muito interessante, porque ela se curvava e se encolhia, como se estivesse fugindo do chicote, ou da correia. Eu não sabia que era isso, até então não conhecia esse histórico dela. E eu observava, achava estranho, eu queria identificar a coisa para fazer a libertação, não é só simplesmente sair expulsando o demônio. E ela se encolhia e gritava, ai, ai, e se esquivava com o corpo, e foi agachando e ficando encolhidinha e começou a chorar. Aí no final, depois de liberta, ela disse, quando a senhora falou, demônio que atacava essa menina, demônio que usava pai e mãe para espancar, ela disse, eu me vi com 7 anos de idade, eu voltei lá no tempo, eu não vi mais nada. E eu perdi a memória, sumiu tudo. Ou seja, ela se viu com 7 anos de idade. Não me pergunte como, tá? Há pessoas que querem discutir essas coisas, eu não discuto. Eu simplesmente creio no que está escrito e observo o que acontece. Trago tudo à luz da palavra. Então ela disse, eu me vi, quando a senhora falou, criança que cresceu debaixo de espancamento, ela disse, eu me reportei no ato, eu me senti apanhando do meu pai. E não vi mais nada. Sabe como ela terminou? No cantinho da parede da igreja, encolhidinha, desse jeito, toda encolhidinha. Como se quisesse se proteger. Ficou liberta. Depois desse dia, essa moça teve saúde. Depois desse dia, essa moça juntou dinheiro. E em pouco tempo, ela comprava o seu primeiro apartamento. Para a honra e glória de Jesus. Mas também teve que liberar perdão. O pai já estava morto. Claro que o perdão não é liberado diante de Deus. Mas até então ela não tinha conseguido, ela não conseguiria perdoar. E eu tenho visto, irmãos, o perdão é um remédio instantâneo, é uma coisa impressionante, instantâneo. No momento em que a pessoa perdoa com sinceridade, porque o Espírito de Deus sabe se a pessoa perdoa ou se ela está só falando que ela perdoa. No momento que ela voltou a si, liberta, ela chorou, claro, porque ela se voltou para aqueles 7 anos de idade e ela disse, eu vi meu pai, eu senti meu pai me batendo. Então eu posso dizer para você que naquele dia Satanás entrou, porque foi o dia da fúria, da pior fúria do pai e da pior angústia dela. E quando ela manifestou com mais de 40 anos, ela se viu com 7 anos levando aquela surra. O que se entende então? Pela tristeza ou pela revolta, a porta foi aberta. Quantas pessoas estão com a vida destruída? Quantas pessoas a vida não dá certo? Quantas pessoas estão doentes? Quantas enfermidades, irmãos? Muitas das enfermidades, hoje a própria ciência já identifica como enfermidade doenças emocionais. Por exemplo, uma criança com ciúme porque nasceu o irmãozinho, teve uma febre. Era só a menina era filha única, super paparicada. E quando o irmãozinho nasceu, ela teve um febrão que os pais se apavoraram. Mas não tinha nada que constatasse a razão daquela febre. Era simplesmente a febre. Febre, a menina enjoada, e uma febre alta, uma febre alta, uma febre alta, até que uma médica disse, olha,
Isso está parecendo uma febre emocional. Se ela não é muito agarrada com você, não, com a mãe. E a mãe disse, sim, mas eu preparei bem ela para a chegada do bebê. Disse, pois é, mas dentro dela ela não digeriu isso muito bem ainda. Você vai ter que ter paciência com ela. Então você faz o seguinte, vigia para não ficar paparicando muito, pegando muito o bebê. Complicado, porque tem que dar mamar, tem que estar cuidando toda hora. Mas você pega ela para ajudar, vem ajudar a mamãe, vem cá ajudar a mamãe, vem cá ajudar a mamãe a cuidar do bebê. E quando botar o bebê, você senta, bota ela no teu colo, senta aqui, vem cá. E agarra e segura e tal, por quê? Aí eu me lembrei, irmãos, tá? De uma palavra que pouco se fala. A gente fala pouco sobre ela, tá? Uma criança precisa de aconchego. A criança está dentro do ventre. Ela precisa, quando ela vem... O povo antigo era sábio, viu, irmãos? Por favor, me entenda. Não estou dizendo que o povo de hoje não é sábio. Mas hoje a criança nasce com aquela largadinha, tadinha. Antigamente se tinha o hábito. Lembra, já ouviu falar de coeiro? Quem já ouviu falar? Era um pedacinho de flanela que enrolava o bebê primeiro. Depois da fraldinha era o chamado coeiro. O coeiro, ele botava a criança toda apertadinha. Ela tinha que se sentir como ela se sentia no ventre. Bem aconchegadinha. E a criança ficava resolvida rapidinho. Choramingava para mamar, choramingava para tocar uma fralda, mas não vivia, né? O que essa criança tem? Eu não sei o quê. Porque está com cólica. Porque, que é isso? Antigamente não tinha isso, né? Sim ou não? Se cuidava de... Os pais tinham, antigamente, tinha 10 filhos, 11 filhos, 20 filhos, 15 filhos, e não tinha essa... Não, cá entre nós, irmão. E o que essa criança tem? O que essa criança tem? O que essa criança tem? Então, vamos lá. Então, atenta bem. Aí o que eu percebi? E eu falei, meu Deus, claro que foi esse caso e outros casos, somados eu vou lá nas minhas pesquisas, né? Deixa eu ver o que acontece, vamos trazer para a palavra. Aí eu lembrei do Salmo 2, falei, faltou. Um pai que só espanca o filho, nunca tem um momento de apertar o filho com carinho e dar um beijo, arrebentou mesmo. Essa criança vai ser marcada o resto da vida até encontrar Jesus. Ou melhor, até abrir o coração para o trabalho que o Espírito Santo sabe fazer de cura. Abre lá no Salmo 2. Salmo 2. Olha que remédio, que coisa tremenda. Salmo de número 2. Salmo 2. Versículo 12, Salmo 2, versículo 12. Toda a igreja vai ler comigo? Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Claro que o filho aqui com F maiúsculo é Jesus. Mas Deus manda beijar? Ame o Filho de Deus. Isso é um sentido figurado. Mas isso aqui serve para quê? Para os pais beijarem seus filhos. Então o que se descobre aqui? Que o beijo de pais, porque fala do filho, ele aplaca a ira. Ele acaba com a revolta. Muita gente diz assim, poxa, eu me converti, meus filhos já estão criados, eu não sei o que fazer, porque eu criei meus filhos todo errado, eu fiz tudo errado, eu brigava, eu xingava, não sei o quê. Muitas mães falam isso, muitos pais. E eu digo, calma que tem jeito. Primeiro, né, o entendimento da palavra. Segundo, a tua oração. Oração de mãe não é brincadeira não, meu irmão. Oração de mãe não é brincadeira. Quando mãe ou pai, meu irmão, se põe a orar, opa, vai ter derramar de bênção. Mas se o coração da criança está marcado, então você vê que tem remédio para tudo. Beijai o filho para que não se ire. Então a que conclusão se chega? Literalmente matemático. O beijo de um pai e de uma mãe, ele acaba com a ira. O demônio não tem espaço. O último estado fica melhor do que o primeiro. O contrário da pessoa que abandona Jesus. Tá? Então o prazo do sofrimento é até encontrar Jesus. Só até encontrar Jesus. Essa moça entendeu a palavra. Foi igual a outra. A primeira.
Mas chorou tanto, 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 tanto. Por quê? Ela diz: meu Deus, eu guardei ódio do meu pai tantos anos. Meu Deus, a minha vida é só sofrimento, eu não enxergava. Eu guardei ódio do meu pai, mas eu odiei demais. E agora? Puxa, eu estou leve. Se meu pai fosse vivo, eu abraçava o meu pai. Aí isso te dá uma alegria, você diz: meu Deus, essa alma se salvou. E aí ela aceitou a Jesus. A partir do momento que essa moça aceitou a Jesus, ela passou a ser uma pessoa alegre. Ela era uma pessoa introvertida. Ela era uma pessoa introspecta, ela era fechada. Todo mundo estranhou, disse: o que houve com você? Porque ela desabrochou. Ou seja, todas as raízes foram arrancadas. A amargura foi embora. A unção desceu. O amor de Cristo entrou nela. Você vê ela passar. Ela chegou a dizer: se meu pai fosse vivo, eu abraçava. Então ela sentiu amor pelo pai. Depois de tudo que ela sofreu, o Espírito Santo fez um trabalho completo dentro dela. Ela ouviu Jesus. Ela abriu o coração. O poder de Deus entrou. Arrancou raízes de amargura. Então, irmãos, quando uma pessoa diz assim: eu me converti, mas eu não consigo. Como foi o caso que eu contei no culto das 7, que eu falei da mulher que o tumor cancerígeno voltou 4 vezes, irmãos. Apareceu o tumor, foi retirado o tumor, o câncer voltou. 1 ano e meio depois, o médico disse: como é que eu vou te operar? Você ainda nem se recuperou do primeiro? 2ª vez foi operada. Porque nenhum tratamento resolveria o caso dela, segundo os médicos. Tirou o tumor, 3ª vez. E o médico disse: ó, já retirei 52 centímetros de intestino seu. Não posso tirar mais 1 centímetro. Se aparecer de novo, não posso fazer nada. Menos de 2 anos, o tumor voltou. Mas esse caso foi terrível, eu contei agora no primeiro culto. Isso aqui vai numa série para TV. Mas esse caso me marcou muito. Por quê? Irmãos, eu lutei 3 dias consecutivos para aquela mulher liberar o perdão. Mas ela dizia rasgadamente: eu não quero, eu não quero, eu não vou perdoar. Eu dizia: senhora, não é uma escolha sua, é uma ordem de Jesus. Mas eu não quero. Senhora, não é opcional. Vê se a senhora ainda não entendeu. Ela disse para mim que tinha 10 anos que ela havia se convertido. 10 anos. Em 10 anos, eu perguntei a ela: em 10 anos a senhora nunca ouviu um ensinamento, uma mensagem sobre perdão, liberar perdão? Claro. Mas Deus entende o meu caso. Disse: Deus não entende. Não é escolha, é mandamento. Mandamento não se questiona, se submete. Assim é a lei. Submeta-se à lei. Não se submete, à margem da lei. E aí? Falei: a escolha é sua. Depois do 3º dia. E o câncer voltou pela 4ª vez, né? Havia voltado. Então, irmãos, a gente entende que para tudo tem remédio nessa vida. Só que é necessário correr. Atenção. Então agora nós vamos à parte final. Por quê? Há pessoas que mesmo se convertendo, irmãos, a gente escuta muito isso. Talvez você mesmo já escutou, não sei se você mesmo já falou dessa forma. Mas algumas pessoas insistem em dizer assim: o meu caso é diferente. Deus entende o meu caso. Quem já ouviu esse tipo de coisa? Ou seja, eu tenho o direito de ficar magoado, eu tenho o direito de ter esse ódio, eu tenho o direito, não é, de guardar isso comigo, eu tenho o direito de não liberar perdão. Não é isso? Eu tenho o direito. Alguém tem direito? Liberar perdão é opcional? Não. Então, eu dei para elas todas as passagens, irmãos, que a Bíblia fala de perdão, que Deus fala. Eu passei para ela minuciosamente. Foram 3 dias de intervalos de culto ali, só com ela. Só com ela. 10 anos de evangélica, tinha chegado. Porque ela chegou me pedindo oração de cura. Eu falei: eu não curo ninguém. Eu não tenho esse poder para curar ninguém. Eu não faço milagre. Jesus cura. Então eu quero que a senhora ore, porque eu creio que Jesus cura. E eu disse: mas não é assim. A senhora vai me contar o seu histórico. E foi aí que eu arrepiei.
meu cabelo ficou arrepiado. Porque eu nunca tinha ouvido um caso desse. Ela dizia assim: eu não quero perdoar. Se ela dissesse para mim: eu não posso, eu diria: então vamos pedir ajuda do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que o Espírito Santo é ajudador. Ele ajuda as nossas fraquezas. Ele faz o que nós não podemos fazer. Você vê que o salmista Davi, não mexe na sua Bíblia não, mas você anota e vê em casa, no Salmo 19, versículo 12, ele diz assim: quem pode discernir os seus próprios erros? Ou quem pode entendê-los? Aí ele ora e pede: expurga-me todos que me são ocultos. Ou seja, alguma coisa está escondida e eu não percebo. Só que ela não quis, irmãos. Tudo isso eu mostrei para ela. E ela trincava os dentes para dizer: eu não quero perdoar, eu não vou perdoar. Falei: então a senhora quer a morte. E sabe o que ela disse? Eu vou para a sepultura, mas eu não perdoo. E realmente foi para a sepultura 3 meses depois, tá? Então, irmãos, as raízes da amargura são muito perigosas. E tudo na vida tem prazo, no mundo espiritual também. Que isso? Até encontrar Jesus. Deus entende que você guarde coisas porque você não conhece a verdade, porque você ainda não chegou na luz. Mas quando você encontra Jesus, você não tem mais esse direito. Então eu vou trazer uma palavra agora para fazer a oração. Abre em Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías capítulo 55, versículo 6. Versículo 6. Vamos lá? Isso, Isaías capítulo 55, versículo 6. Isso, vamos juntos? O que está escrito? Vamos lá, gente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o. Viu? Essas pessoas todas de que eu falei, elas encontraram Jesus a tempo de se libertar, de se curar. Essas duas de que eu falei, a moça do salão do cabelo, cabeleireiro, a outra moça, da questão da fraldinha do bebê, para falar assim, para suavizar, tem família, estão vivendo uma vida abençoadíssima. Mas essa outra foi embora. Diz assim: ela foi porque o câncer era grave, foi a 4ª vez. Não. Ela buscou enquanto ela pôde achar, só que ela não abriu o coração para ele. Tem um prazo, irmãos. Tem um prazo. É até encontrar Jesus. Você pode guardar qualquer coisa até encontrar Jesus. Você encontrou, você não tem mais esse direito. Deus diz: busque enquanto você pode achar. Ou seja, enquanto você está tendo oportunidade de se acertar, de liberar perdão, de aceitar a palavra com simplicidade, de jogar o seu eu fora, tá? Enquanto se pode achar. Chega um momento que não consegue achar mais. Bom, você está podendo hoje. Eu não sei quantos de vocês têm alguma coisa guardada dentro de si. E alguma coisa talvez até esquecida. Você pode ter esquecido. Mas a sua natureza divina está trabalhando. E a sua natureza terrena também está agindo. Muitas das doenças que atacam a carne estão presas na alma. Estão presas nas emoções. Algumas estão presas numa ferida do coração, que jorra a purulência, que jorra a amargura. Outras estão literalmente espalhadas por dentro, no que você pensa, no que você sente. Bom, todos nós conhecemos pessoas amarguradas, angustiadas, revoltadas. E se essas pessoas não buscarem correndo se libertar, de repente pode ser tarde. O mal ataca. Que tal a gente fazer a oração agora? Libere as suas mãos, fique de pé. Coloque as mãos no seu coração. Você vai precisar de concentração. Esquecer até quem está ao seu lado por uns instantes. Isso é necessário para que o Espírito Santo possa tratar você. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Eu não sei
Talvez nem você saiba da intensidade da coisa por conta da idade. Algumas crianças sofrem desde muito pequenas, quando se entendem como gente, quando percebem as coisas, não se sentem amadas, se sentem aborrecidas, se sentem um peso nesta vida, maltratadas, ofendidas, excluídas no seio da própria família. Algumas vivem e viveram debaixo de palavras muito pesadas. Uma criança que cresceu ouvindo críticas o tempo todo, reclamações. Infelizmente, uma mãe, um pai, você não serve para nada, você não faz nada direito, você não devia ter nascido. Alguns ouviram coisas mais ofensivas, mais pesadas. Alguns foram espancados, muito espancados. Cresceram debaixo de maus tratos, de muito sofrimento. Alguns passaram até fome, muita revolta. Você vai ter que acertar tudo isso no seu coração. Sempre há alguém a ser perdoado quando há uma ferida na alma. Na verdade, a ferida acontece dentro do coração. Uma infância muito difícil. Você teve de começar a trabalhar muito cedo, mas sem Jesus você se revoltou. Eu não sei qual é o seu problema, o seu trauma de infância. Eu não sei se você tem, Deus sabe. Mas esse é o momento que você precisa abrir o coração e pedir: Jesus, me ajuda. Hoje é para você resolver a sua vida. Abra bem o seu coração, peça para Jesus. Você que até hoje não se aceitou 100%. Você que cresceu nessa atmosfera tão violenta, tão pesada. Você que se sentiu um peso na vida. Você que até hoje não se ama. Decida hoje se amar. Decida hoje amar mais a Deus do que todas as coisas. Se alguém tem de perdoar um pai, uma mãe, é agora. Se esses pais já partiram, você libera o perdão falando com Deus: Pai, se fossem vivos eu iria até eles, eu os abraçaria com verdade. Faz isso, meu irmão, faça isso agora. Você tem de falar, é necessário abrir a boca e falar. Não adianta você pensar que só dentro de você vai resolver. Você precisa liberar o perdão com a sua voz. Dizer: meu Deus, o Senhor me perdoa. Eu guardei isso durante muito tempo. Talvez você tenha que dizer: Senhor, eu não percebia que eu tinha isso dentro de mim. Meu irmão, você quer uma cura? Minha irmã, você quer uma cura? É agora. Não é por acaso que uma doença aparece e desenvolve no corpo até destruir completamente, sem ter deixado nenhuma percepção. Ninguém conseguiu perceber. Você veio para isso. Você veio para adorar a Deus. Você veio para se curar. Você que se acha uma pessoa muito infeliz. Você que até hoje a sua vida não deu certo. Você luta, tua vida não anda.
financeiramente tem sido um fracasso. Você tem passado duras penas de sofrimento nessa terra. Você que chegou a questionar Deus, por que que eu existo? Por que que eu nasci? Libera a tua alma agora. Se houver algum espírito maligno que está amarrando a tua vida, ele é obrigado a sair. Ele é obrigado a sair. Libera a tua alma. Vê se você se aceita. Um câncer não aparece por acaso. Uma doença não é crônica por acaso. Uma diabetes emocional, ou seja qual for a razão, abre bem teu coração. Primeiramente, você precisa se aceitar. Você precisa se assumir. Quem precisa perdoar, faça isso agora, neste momento. Você que se identificou com o que você ouviu. Você que cresceu debaixo de muita pancada, de muito sofrimento. Diz para Jesus que você libera todas as pessoas. Fala, minha irmã. Você que nutriu revolta por uma injustiça. Você sofreu uma injustiça muito grande na sua vida financeira, na sua vida profissional, que afetou a sua vida financeira. Você que não teve oportunidades, desde criança você trabalha. Olha aí. Olha aí o abusado. Ó. Vai lá, vamos lá. Tá queimando. Deixa queimar, deixa queimar. Não precisa não, precisa não. Pode deixar, pode deixar. Jesus, eu peço a libertação dessa moça agora. Pode queimar, Jesus. Liberta essa moça, Jesus. Desde o ventre da mãe dela. Desde o ventre da mãe dela. Desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. Para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, sai. Pronto. Volta, menina. Continua que eu vou continuar a oração. Foi lá na ferida na infância. O demônio que estava escondido desde a infância, que fez esta vida sofrer muito. Deixa Jesus libertar outras pessoas agora. Isso. Jesus está libertando. Meu irmão, uma doença não aparece por acaso. Uma doença que nunca se cura, ela tem raízes que estão presas. Libera a tua alma para você ficar curado. Seja qual for a doença. Agora. Seja qual for a doença,
Jesus, traz aqui esse espírito preso. Isso, aparece. Já. Raiz de um câncer. Doença que está presa numa mágoa, no ódio, na revolta, na falta de aceitação. Jesus, passa com fogo. Vá queimando. Vá queimando. Agora é para todos ficarem curados. Diga: Senhor Jesus, me ajude para que o meu coração fique 100% limpo, a minha alma pura, e assim eu possa receber a saúde no meu corpo. Diga: Jesus, eu tomo posse do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, para a minha vida, para a minha saúde, para a minha salvação. Diga: obrigado, Jesus. Põe as mãos no seu coração e continue na mesma postura. Isso. Hoje é dia de cura, 100% cura. Nem uma raiz de um câncer, nem uma raizinha, nenhuma. A diabetes. Vamos lá. Vamos. Insuficiência respiratória. Jesus, toca agora toda doença cardíaca, toda. Toca, Jesus. Os pulmões, os rins. Jesus, o mal de Alzheimer. Passa o fogo, Jesus. Essa insuficiência renal. Todo o mal que está nesses rins. Espírito de trevas, espírito de enfermidade. Você se prendeu nos rins. Vamos. Vamos. As tuas raízes estavam na mágoa, na amargura. Você quer saúde? É agora. Abre o teu coração. Se você guardar um ressentimento, você perdeu a bênção. Segura agora. Libera tudo que você precisa liberar. Você que tinha mágoa de irmãos. Você achou que seus irmãos foram mais privilegiados que você. Vamos lá, é agora, meu irmão. Você que se detestava. Você que não se suportava. Você tem se empurrado na vida. Jesus, cura teu povo. Todo espírito de enfermidade, espírito de perturbação, maldição de miséria, em nome de Jesus, deixa essa vida agora. Deixa esse homem, deixa essa mulher. Vamos. 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 Para nunca mais voltar. Saiam agora. Vão embora. Agora. Doença, você sai. Assuma a sua saúde. Jesus, obrigado pela minha saúde. E todos os espíritos de enfermidade, e todas as enfermidades, saiam do meu corpo. Saiam do meu corpo. Saiam do meu corpo e não voltem mais. Em nome de Jesus. Diga graças a Deus.